Olá, povo de Deus, tudo bem? Iniciamos mais um Padre Responde, essa oportunidade tão bacana que a gente tem de conversar com o Padre Giovanni, trocar essa ideia com o sacerdote, com toda a sua sabedoria, compartilhando um pouco com a gente e nos ajudando em questões do dia a dia. Faça aí com a Kênia Gomes, a Regina Célia, a Débora Martins e outras pessoas que mandaram pra gente dúvidas, sugestões e estão participando com a gente dessa gravação aqui de hoje. Tem o nosso e-mail que aparece para você na tela e as nossas redes sociais que você pode mandar mensagem pra gente também. Tudo bem, Padre Giovanni? Tudo bem, Euler? Como é que vai? Que bom que a gente está aqui de novo junto com o nosso povo, nessa perspectiva de aprofundarmos mais a nossa fé e também no conhecimento de Deus. Seja para nós esse momento de bênçãos para a nossa vida. É verdade. Vamos lá? A Kênia Gomes mandou pra gente uma pergunta que ela é bem filosófica para todos nós, mas muito pertinente. Porque tem pessoas que vivem anos acamadas, doentes, em sofrimento, porque pessoas passam por isso. Existem perguntas que para dar respostas para elas é muito complicado, né, Yuri? Talvez é uma questão mais existencial e a gente precisa olhar como olhar da fé. Deus usa de todas as situações para nossa purificação, para nossa santificação, enxergar essas realidades, Kênia e outros tantos que talvez tenham passado, estejam passando por isso, com um olhar de fé para a purificação dessa pessoa que esteja nessa situação, para a purificação da família, para a restauração de almas. Porque nós não temos uma resposta direta, objetiva para isso, mas aproveitar dessas circunstâncias para a nossa purificação, para a restauração da nossa alma, principalmente para o contexto familiar também. Não só para quem está ali naquela situação física, mas para as pessoas que estão no entorno. Tem um pouco a ver também com aquele quem muito é dado, muito é cobrado. Essas pessoas, de certa forma, elas têm menos oportunidade de viver uma vida plena e saudável, mas uma cobrança menor de Deus também no que elas podem dar em relação à vida terrena, enquanto outras têm vida saudável, têm a plenitude e de repente não servem a Deus como poderia. Tem a ver também com isso? Não, eu diria que estaria mais na ordem da purificação da nossa alma mesmo e das circunstâncias físicas para qual cada um foi criado. E para cada situação, uma perspectiva de fé. Então, que nós possamos enxergar nessa realidade, nessa dimensão da nossa purificação e da purificação das famílias e também da restauração de almas. A quem muito foi dado, muito será cobrado, talvez a gente poderia cair numa dimensão do castigo. E Deus não nos castiga por administrar bem ou mal a nossa vida, mas sim nos dá a oportunidade de redimensionar o caminho percorrido até aqui. Então seja um momento talvez de conversão no coração. E entender Deus é muito também para nossa cabeça pequena, né? Entender o entendimento pequeno mistério. Porque muitas pessoas geram muito bem a sua vida, inclusive para Deus, e passaram por isso de uma maneira muito abençoada. E conheci senhoras e senhores que por anos ficaram de cama, muitas delas se alimentando única e exclusivamente da Eucaristia. E viveram com muita fé naquele momento, sem reclamar, sem brigar com Deus. Talvez a família tenha um pouco mais de dificuldade em compreender isso, mas tudo que a gente vive com fé e com a busca de Deus para tentar superar essas dificuldades físicas, a gente vive um plano mais espiritual. Então olhar para essas realidades sempre com o olhar espiritual. A Malmira perguntou pra gente aqui, por que temos um dia para todos os santos, se cada santo tem o seu dia? A igreja é muito sábia a oferecer essa data para a celebração daqueles santos que não tem uma data específica para a sua celebração. E aí eu trouxe aqui uma informação muito interessante. A canonização pontifícia dos santos, ela acontece desde 1588 até hoje, né? E existe no livro Martirológico Romano 1.300 nomes incluídos. Então você imagina se para cada santo desses nomes incluídos nesse livro, a gente tivesse uma data específica para a celebração desses santos. Então, por não termos datas específicas para a celebração de todos os santos, a igreja celebra no dia de todos os santos homens e mulheres que não são tão reconhecidos pela igreja, mas para incluí-los na celebração litúrgica da nossa igreja. E é bonito isso, eu sempre gosto de falar também que a igreja proclamar santo é falar para todos nós que é possível. É possível e entra aí nessa perspectiva da não canonização também,
quem sabe tantos homens e mulheres com os quais nós convivemos, sejam celebrados também neste dia 1º de novembro. A igreja pensa alguns exemplos para todos nós. Sim, são exemplos para serem seguidos de fato. Verdade. Vamos lá, a Regina Célia mandou uma mensagem assim: Padre Giovanni Euler, o canal está maravilhoso. Obrigado, Regina. Tirando todas as nossas dúvidas, tem uma pergunta: qual o significado do manustério na cerimônia da ordenação sacerdotal? Obrigado pela atenção e parabéns pelo sucesso no canal. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, Regina. Obrigado, Regina, por estar conectada conosco e nos ajudar, né, a fazer com que essas informações alcancem mais vidas. O manustério, ele é uma alfaia litúrgica, é aquela toalhinha que a gente usa durante as missas para enxugar a mão do sacerdote. E ela perguntou especificamente na ordenação sacerdotal. Quando o diácono é ordenado padre, o bispo unge as mãos do sacerdote com óleo. Depois ele amarra com esse manustério, com essa alfaia litúrgica, as mãos desse sacerdote se apresenta à família. A mãe, o pai, um familiar mais próximo, desamarra as mãos desse sacerdote. E ele apresenta então as mãos para os fiéis, a quem ele passa a ser um membro integrante da família de Deus. Geralmente se devolve essa alfaia, ou se reserva essa alfaia para entregar à mãe, à família. Então é um símbolo muito forte da nossa perspectiva de fé e também na nossa entrega sacerdotal para a igreja. Ele tem esse significado. Nós estamos sendo entregues para Deus, a família está nos entregando para Deus, e os gestos de ouvirmos essa alfaia, essa toalhinha, essa fita que amarra as nossas mãos para a família, é um gesto de agradecimento por essa pertença agora ao povo de Deus de uma maneira mais consagrada. A Débora Martins, ela mandou de uma pergunta, até um texto maior, e vou pedir toda a atenção para o texto dela para depois a gente responder. Olá, Padre Giovanni Euler, me chamo Débora e o ocorrido vem me deixando muito intrigado. Recentemente vi um vídeo de um padre famoso dizendo que católicos não podem visitar igrejas ou templos de outras religiões, mas frisou especificamente as religiões espírita de matrizes africanas. Ele afirma em sua fala que o inimigo utiliza essas religiões para curar e promover outras situações. Portanto, não é permitido que um católico as frequente, nem que seja a convite de alguém. Gostaria de entender, a Igreja Católica realmente possui esse pensamento em relação a outras religiões? Ou o respeito aos irmãos de outras religiões prevalece? Achei a fala muito forte e desrespeitosa, palavras dela. Agradeço pela resposta de vocês e que Deus continue iluminando e dando muita sabedoria para continuar o canal. Ela toca num assunto muito interessante, sobretudo quando pergunta: o respeito por outras religiões prevalece da Igreja Católica? Sempre prevaleceu e sempre prevalecerá. O nosso Deus não permite distinção, um pouco diferenciação entre as pessoas. E aqui eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda, porque para dizer o seguinte: existe uma lei no Brasil, sancionada em janeiro, a Lei 14.532, publicada no Diário Oficial, que torna crime esse tipo de pronunciamento, fazendo, sobretudo, um impulso geral, popular, a intolerância religiosa. Então nós que temos uma voz ativa na comunidade temos que ter muito cuidado em relação ao que nós falamos, em relação ao que nós incentivamos as pessoas a fazerem. É um crime de injúria racial. É um crime de injúria racial. A Igreja Católica preza pelo diálogo e pelo respeito às religiões. Se eu, enquanto cristão, sou convidado a participar, a visitar uma comunidade dessa, eu tenho a liberdade de ir ou não. Mas eu não posso incentivar, tampouco criminalizar ou incentivar as pessoas a terem preconceito em relação a esse tipo de frequência. Seja eu sacerdote, seja eu leigo, seja eu quem for. Porque além de crime é um pecado, né? Nós temos que respeitar a liberdade religiosa. No Brasil isso é possível, ter liberdade religiosa. Tem que ver até onde vai a orientação, até onde vai o desrespeito, até onde vai o que eu estou julgando os outros, sim, ou o que eu estou orientando. Que nesse caso o pecado é uma linha muito tênue e aí justamente com a lei civil. Porque existe na CNBB uma comissão episcopal específica justamente
para estudar esses casos e permitir que o discurso religioso seja mais amplo. Agora, do ponto de vista espiritual, eu não participaria, mas eu também não posso incentivar o preconceito, tampouco fomentar discussões que não tenham o respeito em relação às outras práticas. O importante nesse caso é você descobrir a sua fé, o que você acredita, aonde seu coração se conforta, Justamente. e que você viva de repente, porque há diferenças teológicas, em que isso não torna nenhuma melhor ou pior do que a outra, civilmente falando. Espiritualmente, cada um vai aonde se sentir tocado, né? E é importante nós, enquanto Igreja Católica, oferecermos um ambiente religioso saudável, acolhedor, nutritivo, para que as pessoas não busquem em outros lugares essa força. Se a gente não acreditasse no que a gente vive lá, a gente não estaria aqui. Mas isso não é direito a gente se achar menor do que ninguém, né? E não podemos, nem devemos. Inclusive, eu fui mandado para uma tia minha, que ela é espírita, elogiando um vídeo que a gente tem aqui, falando do porquê nós não acreditamos na reencarnação. E ela dando os parabéns. Ela falando, gente, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. E ela falou que eu queria parabenizar lá, você e o padre, pela forma que vocês falaram. Foi muito respeitoso. Vocês trouxeram o ponto de vista de vocês e fica muito claro no que vocês acreditam e no que os outros acreditam. Porque, na verdade, nós trazemos o ponto de vista, a posição da igreja. Não o meu ponto de vista enquanto padre famoso ou padre escondido. Padres famosos, temos que ter cuidado. Vocês têm que ter cuidado, porque eu não sou famoso. Vou compartilhar bastante esse vídeo, vai tornar o Padre Giovanni bem famoso. Não, tenham cuidado, porque vocês podem estar cometendo crimes. Verdade. É isso. Terminamos então por hoje. Obrigado mais uma vez, Padre Giovanni. Sei que você faz a preparação disso com muito carinho e muita responsabilidade. Obrigado pela sua participação. Deus nos abençoe, nos oriente, nos sustente e nos proteja das maldades humanas. Amém. Até a próxima, pessoal. Um abraço.